Boa tarde a todos. Como estão? Espero que estejam todos bem. Se houver alguém que não esteja, eh, enfim, os meus votos de rápidas melhoras e de uma rápida recuperação. Cá estamos hoje, a segunda parte da aula Ouvir para Comunicar, dedicada à escuta ativa, que já sabemos é uma componente absolutamente essencial para uma boa comunicação e hoje em dia, no tempo atual, nós precisamos de facto de melhorar a nossa comunicação para não nos sentirmos tão sozinhos enquanto temos de estar isolados. Já sabem, uma coisa não são a mesma coisa. Isolamento e solidão não são a mesma coisa. Podemos estar isolados e não estar sozinhos. Mas isso é fundamental, de facto, uma boa comunicação. E é sobre isso que nós vamos hoje aqui tratar, nesta segunda parte. Já sabem, vamos começar, como habitualmente, com uma citação. Não sei se vocês viram o vídeo que eu recomendei na aula passada e cujo link está no blog. Aqueles que viram vão reparar que a citação de hoje tem muito a ver com esse vídeo. Esse vídeo, para os que não viram, trata de um americano que decidiu registar as histórias pessoais de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Juntava duas pessoas, conhecidas uma da outra, podia ser uma mãe e um filho, de colegas de trabalho, amigos, em que um ia fazendo perguntas e o outro ia contando a sua história. E já tem milhares, dezenas, centenas de milhares desses relatos que poderão ser ouvidos pelos descendentes daqui a 4, 5, 10 gerações. Um projeto muito interessante. Bom, mas a citação hoje do Virgílio Ferreira é de Virgílio Ferreira. E passo, sem mais conversas, passo a lê-la. Jamais te saberei, jamais tocarei com as minhas mãos a chama que arde em ti. Estamos cheios de prodígio. Não é estúpido que o ignoremos? Na verdade, porquê é que acabamos por ignorar a riqueza que está mesmo junto ao pé de nós, das pessoas que vivem ao nosso lado? Bem, há várias razões que estão por trás disso e é sobre elas que nós iremos hoje tratar. São, portanto, os aspectos negativos, tal como eu prometi, porque na sessão anterior foram os aspectos positivos da escuta ativa. Hoje vamos falar sobre os aspectos negativos. E vocês poderão perguntar, mas será necessário nós darmos atenção a esses aspectos negativos? A resposta honesta é depende de pessoa para pessoa. Claro que o ideal é nós centrarmos naquilo que faz de nós um bom ouvinte. É nessas competências que nós temos que centrar a nossa atenção e que devemos procurar trabalhar. Mas a verdade é que todos nós cometemos erros na comunicação, por ignorância, de uma forma involuntária, e depois a conversa acaba mal, ou corre mal, ou morre. E como nós não percebemos os erros, não demos conta, nem tivemos consciência dos erros que cometemos, a nossa tendência, já sabem qual é culpar o outro. Achar que o outro é que teve má vontade, o outro é que não participou, o outro é que tem a culpa. E isso nem sempre é verdade. Às vezes é, outras vezes não. Bom, e portanto é importante nós darmos então, vermos quais são estes erros. A existência destes erros, eu gostava de chamar, e vou chamar a atenção várias vezes nesta nossa aula, é particularmente gravosa com as crianças. E porquê? Porque estas competências da escuta ativa são adequadas para todas as idades, chamar a atenção para isso. E, portanto, isso inclui as crianças e os jovens. Mas nós habituámos-nos a falar com as crianças de uma forma que não nos atrevemos sequer a fazer com os adultos. E depois, claro, às vezes as coisas acabam por correr mal e isso nem sempre é culpa delas. E, portanto, estes erros é também, e chama a atenção para isso, é para termos atenção a eles com todas as pessoas. Adultos, crianças, estranhos, conhecidos, familiares, etc.
Bom, então assim queria o que eu gostaria que entendessem esta aula como se fosse um alerta para todas essas coisas que nós fazemos inconscientemente, sem ter consciência, e que os investigadores reconhecem como sendo prejudiciais. Eu vou começar por obstáculos mais pessoais a uma escuta ativa. Há os mais evidentes, claro, o estarmos cansados, o termos coisas mais importantes e mais urgentes para fazer, o não estarmos com disposição. Estas são coisas que, de facto, dificultam, são obstáculos pessoais que dificultam a escuta ativa. Mas há outros menos diretamente perceptíveis. E eu vou começar por uma das minhas abordagens preferidas, que é a neuropsicológica. Ora, quando nós estamos numa conversa, quando alguém nos está a dizer alguma coisa, o nosso cérebro reage naturalmente com pensamentos, sentimentos, memórias, crenças, muitas vezes inconscientes. Portanto, isto surge no nosso cérebro como reação àquilo que nos está a ser dito. O que é um processo perfeitamente natural e normal. Onde é que isto pode ser um problema? É quando nós achamos ou nós decidimos que aquilo que nos está a passar pela mente devemos dizer. E porquê é que isto é um problema? Porque no momento em que tomamos essa decisão, nós deixamos de dar tanta atenção ao outro. Passamos a preocupar-nos com o que queremos dizer e não com o que o outro está a ouvir. E isso faz com que a comunicação, a escuta ativa, desapareça, pura e simplesmente. Nós procuramos então preencher silêncios, por exemplo, com aquilo que já preparámos anteriormente para dizer. E a verdade é que isto faz com que nós raramente estamos tão habituados a isto, nós raramente estamos numa conversa para prestar atenção ao outro e muitas vezes estamos sempre a preparar qual é a nossa resposta àquilo que o outro está a dizer. E portanto não ouvimos muitas vezes o que o outro está a dizer. Isto para não falar já com o mal-estar que sentimos com silêncios. Na verdade, nós não temos que nos sentir mal com os silêncios, nem temos a obrigação de os preencher. Muitas vezes o silêncio da outra pessoa, uma pequena pausa da outra pessoa, serve para ela respirar, por exemplo, ou para ela poder arranjar maneira de explicar melhor o que quer que está a pensar, ou poder articular melhor aquilo que está a sentir. E portanto, esta decisão de querer responder é normalmente um obstáculo à escuta ativa. Um outro problema é que nós estamos também habituados a ouvir com mais atenção, com mais cuidado, por exemplo, os colegas de trabalho, os estranhos, muito mais do que os familiares, o que é absurdo, porque estamos a ter mais cuidado com pessoas que nos dizem pouco, em termos afetivos, e a sermos mais descuidados com quem nos é próximo. E nós fazemos o mesmo sabendo que isto vai acabar mal. Uma das razões que se costuma dizer é que damos a razão que está atrás disto é que damos a relação por garantida e já não sentimos que já não precisamos de investir aquilo que investíamos no início. O que é um erro. O que é um erro porque as relações precisam de ser alimentadas, o afeto precisa de ser alimentado. Tudo o que é ignorado, como já sabem os meus alunos das minhas aulas, é uma das técnicas mais poderosas para conseguir extinguir um mau comportamento de outra pessoa, é ignorá-lo, quando ele é moderado, claro, e quando não ultrapassa determinados limites, atenção. E, portanto, quando nós ignoramos os nossos mais próximos, quando deixamos de os escutar, a relação tende a deteriorar-se. E, portanto, isto é de facto um obstáculo pessoal, darmos mais atenção aos estranhos do que aos familiares. Estamos habituados a fazer isso. E isto acontece, mais uma vez, muitas vezes com os filhos. Os pais muitas vezes não dão toda a atenção aos filhos. A investigação mostra que, com muita frequência, os pais interrompem os filhos para julgar, para discordar, não os deixando falar até ao fim. E a verdade é que as crianças que são ouvidas, que são realmente ouvidas, acabam por ser mais confiantes porque sentem na pele
que são importantes, que são válidas, que são ouvidas, que são levadas a sério. E por isso, quando precisam de comunicar, já não precisam de o fazer com gritos, com maus comportamentos, com birras, por exemplo, ou até mesmo com doenças psicossomáticas. É que lhes basta falar. Se nós estivermos do lado de cá para as ouvir, claro. Um outro impedimento pessoal é uma ilusão. A ilusão de que nos basta ouvir meia dúzia de palavras do que o outro está a dizer para entendermos perfeitamente o que ele quer dizer e o pensamento dele. Ora, nós sabemos por experiência própria que quando estamos nós a falar, nós precisamos de tempo para explanar completamente o nosso pensamento da forma mais exata possível. Não conseguimos fazer totalmente exata, mas o mais exato. Nós precisamos desse tempo. E nós temos a ilusão, quando somos nós a ouvir, que meia dúzia de coisas já percebemos perfeitamente o que o outro disse. E isso não é verdade. Um outro impedimento, que está relacionado também com este, é assumirmos que as palavras significam o mesmo para ambos. E esta é uma ilusão que às vezes dá origem a equívocos complicados, principalmente quando o diálogo é entre pessoas de culturas diferentes. Mas mesmo dentro da mesma cultura. Porque reparem, cada palavra tem sempre vários significados. Não tem só um. E nem sempre há coincidência de o falante e o ouvinte darem exatamente o mesmo significado à palavra. O que acontece muitas vezes, muitas vezes talvez não, mas algumas vezes, é que o falante diz uma palavra com um significado, o ouvinte dá-lhe um outro significado e nenhum dos dois significados coincide com o do dicionário. E o que é que acontece? Bom, acontece é que o falante pensa que está a ser claro. O ouvinte pensa que está a entender tudo. E ambos estão enganados. E nenhum deles, pior ainda, nenhum deles, por vezes, chega a dar-se conta disso. E, portanto, a comunicação aqui fica completamente comprometida. Bom, estes são os obstáculos pessoais que nós devemos dar alguma atenção e com os quais devemos ter algum cuidado, pois podem complicar o nosso processo de escuta ativa. Agora iria passar aos erros da comunicação. Os erros técnicos, chamamos-lhe assim. Já não é uma questão pessoal, mas são erros técnicos, têm a ver com a técnica da comunicação, com a técnica da escuta ativa. Quais são esses erros e, de alguma forma, como ultrapassá-los? Bom, primeiro, um alerta que já farto-me sempre de repetir, nunca me canso de repetir, não me farto, nunca me canso de repetir, que é ninguém é perfeito na comunicação. Não há ninguém que nunca cometa erros. E além disso, mesmo que quando cometemos erros, não há nenhum erro que não possa ser corrigido, quer durante a própria comunicação, quer numa situação posterior. E se o erro for grave, há sempre a possibilidade de pedir desculpa. Portanto, não se preocupem com a perfeição nestas questões, não se preocupem com não cometer erros nenhums. Não é isso que aqui se pretende com esta aula. Além disso, os erros que eu vou listar a seguir nem sempre têm um mau efeito na conversação. Aliás, para ser específico, só há 3 situações, em princípio, só há 3 situações em que os erros podem ser, de facto, prejudiciais numa conversação. A primeira situação é quando eles ocorrem demasiado cedo na conversação. Isto é, muito antes da outra pessoa ter tido tempo para explanar aquilo que pensa e articular aquilo que sente. E isto é particularmente complicado para aquelas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma delas, por acaso tenho esse defeito, já me foi chamado várias vezes a atenção, que é deixar as coisas mais importantes para o fim. Portanto, se alguém me interrompe, não ouve aquilo que eu de mais importante tenho para dizer. E isso, portanto, com pessoas destas, cometer o erro, qualquer destes erros que eu vou dizer a seguir, demasiado cedo, mina completamente o processo da escuta ativa. A segunda situação em que estes erros são de facto prejudiciais é quando eles são cometidos de uma forma enfática, saliente, que chama muita atenção.
não são aqueles que são pedidos de forma leve, en passant. E em terceiro lugar, como vocês imaginam, é quando os repetimos com muita frequência. É quando fazemos uma ou outra vez, não há qualquer espécie de problema, mas se o fazemos frequentemente, sim, aí há de facto problemas. Então, quais são os principais erros que cometemos quando estamos a ouvir outra pessoa a falar? Primeiro erro: concordar ou discordar demasiado cedo. A impaciência numa conversação é mortal. A impaciência. Nós temos de ter paciência. E se não temos, devemos avisar outra pessoa que naquele momento não estamos em condições de a estar a ouvir adequadamente. Nós não devemos ser impacientes. E a impaciência manifesta-se quer sob a forma de concordar demasiado cedo, antecipadamente, que muitas vezes, atenção, é um truque para fazermos calar a outra pessoa e podemos ser nós a falar. É um truque, mas não é um truque intencional. Claro, nós fazemos isso inconscientemente. É com a nossa vontade que temos, como falei há bocado, de responder, de transmitir aquilo que temos para dizer, leva-nos a fazer isto. E o discordar também demasiado cedo, vocês imaginam, não é muito útil para uma escuta ativa. Porquê? Porque discordar é, no fundo, criar uma separação. É mostrar que não estamos a ver as coisas da mesma maneira que o outro, que não estamos a sentir as mesmas coisas que o outro. E quando nós discordamos de alguém que é próximo de nós, que nós sabemos que é uma pessoa inteligente, conhecedora, aí devemos ter um particular cuidado, porque é muito provável que nós não estejamos ainda a entender o que levou essa pessoa a chegar a essa conclusão, qual é os motivos, as razões que levam a pessoa a pensar e a sentir dessa maneira. Quase certeza que ainda não entendemos. E, portanto, temos de ter cuidado e, talvez nessas situações, perguntarmos a nós próprios o que é que me está aqui a escapar, o que é que esta pessoa que é tão inteligente e conhecedora, o que é que a levou a pensar desta maneira? Que nuances do pensamento dela me estão completamente que eu estou a ignorar e que preciso saber. Portanto, o primeiro erro é o discordar demasiado cedo. Segundo erro, criticar. Vocês já que estão já fartos de me ouvir a falar contra o criticar. Mas a criticar, a investigação tem demonstrado que é de facto um dos erros cruciais já nem digo na comunicação, digo nas relações. A crítica, um dos maiores investigadores das relações conjugais, o John Gottman, dizia que através do grau de crítica que ele via num casal, ele era capaz de ajuizar e prever com 90 e não sei quantos % de bons resultados o divórcio no espaço de 3 anos desse casal. Crítica é essencial. É essencial nós termos atenção e precavermos de o fazer. É fácil perceber, eu volto a repetir, a crítica tira-nos a autoestima, impede uma proximidade, uma sintonia, impede uma empatia, impede uma simpatia, tudo componentes que são essenciais para uma boa comunicação. E reparem, se nós temos a intenção, quando queremos ajudar numa conversa, se nós temos a intenção de dar à outra pessoa a experiência de ser compreendida, não podemos, com o nosso comportamento, dar-lhe a experiência de ser julgada, condenada, etc., que é o que fazemos quando criticamos. Portanto, a crítica é o segundo erro que não devemos cometer na escuta ativa. Mata a escuta ativa. O terceiro erro é fazer perguntas. Muitas vezes as perguntas têm um objetivo positivo de ajudar o outro a explanar melhor o seu pensamento. Mas na prática, nós fazemos as perguntas com 2 objetivos essencialmente. Um, para satisfazer a nossa curiosidade, independentemente do que o outro esteja a querer dizer-nos ou não. Estamos curiosos, às vezes com um aspecto até marginal daquilo que o outro está a dizer. E outras vezes usamos a pergunta para desviar a conversa.
Estamos a aborrecer e, ao fazer uma pergunta, levamos o outro a mudar um bocado essa conversa. Em ambos os casos, não é escuta ativa. Quando nós decidimos fazer perguntas, depois do outro falar, é para ele explanar melhor e, portanto, nós devemos ficar calados e ouvir a resposta. Não é com estes objetivos. Portanto, este terceiro erro, fazer perguntas, é preciso também termos atenção. Quarto erro, muito importante também, dar conselhos ou soluções. Aqui vou desenvolver um bocadinho mais esta questão. E vou dar as diferentes razões pelas quais dar conselhos não solicitados é uma má estratégia se queremos praticar a escuta ativa. Dar conselhos é inapropriado porque a pessoa que está a falar não nos pediu conselhos. É inaplicável porque eu dou conselhos que são bons, que eu acho que são bons. Ora, eu acho que são bons porquê? Porque eu vejo quais são as minhas competências e vejo o que é que poderia ser, o que é que eu posso fazer melhor com as minhas competências. E estou a esquecer-me de um pequeno pormenor. É que as minhas competências não são iguais às competências da pessoa com quem estou a falar. E, portanto, o conselho que eu estou a dar pode ser completamente inaplicável àquela pessoa. Depois, pode ser insultuoso. Insultuoso por várias razões. Primeiro, porque a pessoa já teve tempo e pensou muito naquele problema, quando nos vem falar dele. E ela conta-nos e nós, no momento, mostramos que temos logo a solução. Temos logo a maneira de o resolver. Isto é um bocadinho insultuoso, é fazer passar a outra pessoa um bocadinho por burra. Além disso, reparem, é muito provável que a pessoa, como teve mais tempo a pensar no assunto, que já tenha tido aquela ideia que nós estamos aqui tão pressurosamente e tão orgulhosos de dar. E ela já a teve. E só não o diz por uma questão de boa educação e para não nos magoar. Finalmente, dar conselhos também é mau porque promove a dependência nos outros. E isto, cá voltamos à questão dos filhos, das crianças, e isto é particularmente negativo com elas, porque se nós queremos que as crianças ganhem autonomia, que as nossas crianças e adolescentes ganhem autonomia, nós não devemos abusar de dar conselhos. Sim, quando vemos que eles estão a ir mesmo por um mau caminho, sim, quando eles nos pedem conselhos, mas de resto deixamos as crianças e adolescentes irem criando o seu próprio caminho, aprendendo com os seus próprios erros e, apesar disto ser com boa intenção, darmos conselhos para eles não sofrerem, não terem percalços na vida, às vezes não é o melhor que estejamos a fazer. Bom, e finalmente, mais uma vez, volto à crítica. Quando eu estou a dar conselhos, no fundo, eu estou a criticar. Porque eu estou a dizer à pessoa que ela não está a fazer o que devia fazer. Porque eu, ao dar o conselho, estou-lhe a dizer o que é que ela devia fazer. Esta palavra devia é muito importante. A pior formulação que nós podemos arranjar para um conselho, mesmo quando é solicitado, é aquele conselho que começa por devias. Não tenho ideia. Há terapias que são baseadas, psicoterapias que são baseadas quase exclusivamente à volta deste conceito do devias, do quão mal ele faz quando é aplicado aos outros, quando é aplicado a nós próprios. Em suma, portanto, dar conselhos é algo que, no fundo, desequilibra a relação. Pois estamos a assumir um poder que não nos foi dado para outra pessoa. O poder de dizer como é que a pessoa deve proceder. Portanto, este quarto erro, dar conselhos, o quarto erro é também a evitar nas nossas conversas quando queremos praticar a escuta ativa. Quinto erro. Quando queremos acalmar ou tranquilizar a outra pessoa. Aqui eu só vos recordo o que é que vocês sentem, o que é que todos nós sentimos quando alguém
nos quer acalmar, quando nós estamos preocupados com um problema, quando estamos irritados com qualquer coisa, e alguém nos quer acalmar, a nossa irritação baixa ou aumenta? Aumenta, claro. E porquê que aumenta? Há uma boa razão para isso. Porque quando eu estou a acalmar a outra pessoa, isso não é nada, não te preocupes, isso há de passar. No fundo, o que eu estou a transmitir é que eu estou a minimizar aquilo que a outra pessoa está a passar, estou a desvalorizar a gravidade daquilo que ela está a viver e estou a não dar importância, no fundo, àquilo que ela está a sentir. Não se esqueçam de uma coisa, que quando estamos a fazer escuta ativa e quando queremos ajudar outra pessoa, não é sempre, nós podemos já fazer escuta ativa e não estar numa relação de ajuda, nem sempre isto acontece, mas quando acontece a relação de ajuda, ajudar não é consolar, mas é ouvir empaticamente a outra pessoa, para ela se sentir menos isolada, menos desamparada e para poder ganhar força para conseguir, por ela, superar as dificuldades que está a atravessar. Não é consolar, não é acalmar, não é tranquilizar, não é indo atrás, não é aconselhar, não é nada disso. Okay? Portanto, o quinto erro, acalmar ou tranquilizar a outra pessoa. Não devemos cair nessa. Sexto erro, desviar a conversa. Há muitas formas de desviar a conversa. A mais divertida, às vezes é um bocadinho irritante. Eu acho que para mim começou por ser irritante e depois decidi que passaria a achar divertido. Porque acontece-me tantas vezes, eu próprio já devo ter feito isso, mas acontece-me tantas vezes fazerem isso que eu tomei uma decisão de não me irritar com isso. Mas é capaz de ser uma coisa bastante irritante. Ora, quando é que este exemplo que eu vos vou dar, de que eu estou a falar? Alguém está a falar comigo e eu digo, isso não é nada. Isso não é nada do que... Olha, tu não imaginas o que me aconteceu no outro dia. E começa a falar, a contar, pressurosamente, mais uma vez, aquilo que me aconteceu no outro dia, que é muito melhor, mais interessante, ou mais divertido, ou mais problemático, ou mais do que aquela pessoa está a contar. Não é agradável. Não é agradável para a outra pessoa, que aliás nem lhe permitiram a contar aquilo até ao fim. Não é agradável e a pessoa cala-se. Muitas vezes não vai entrar numa discussão. Não, desculpa, aqui comigo é muito mais grave. Não vai entrar, muitas vezes não entra e, portanto, a comunicação morre ali, a conversa morre ali. E, portanto, o sexto erro, desviar a conversa, seja com que pretexto for, já vimos atrás, podemos fazê-lo com perguntas manipuladoras, é este exemplo que eu agora acabei de falar. Há outras maneiras, certamente. Também é um erro grave para quando se quer fazer escuta ativa. Sétimo erro de comunicação. Sétimo e último. Fazer outras coisas ao mesmo tempo que se está a ouvir. Que se está a ouvir ou que se pretende estar a ouvir. Todas as investigações feitas até ao momento mostram que o multitasking não existe. Nós, quando fazemos várias coisas ao mesmo tempo, saltamos com a nossa atenção de coisa para coisa e a quantidade de atenção dada a cada coisa é cada vez menor quanto maior for o número de coisas a que estamos a dar atenção. E, portanto, fazer outras coisas quando estamos a ouvir a outra pessoa normalmente não é uma boa estratégia. E é muito interessante porque há até uma investigação que eu li e não sei onde é que a tenho e portanto se calhar não vou descobrir onde é que ela está, mas garanto-vos que ela existe. Foi feita com... puseram-se duas pessoas a conversar, uma com a outra, numa mesa, uma em frente à outra, e a experiência é feita duas pessoas a conversar com a mesa vazia e duas pessoas a conversar em que uma delas põe um telemóvel desligado em cima da mesa e o outro sabe que está desligado. E vocês acreditam que a comunicação é muito pior no caso daquelas que têm o telemóvel desligado em cima da mesa? Desligado. E portanto,
estar a fazer outras coisas, mostrar que estamos com outras coisas, que outras coisas nos estão a tomar a nossa atenção, é também prejudicial para a escuta ativa. Não o façamos, porque a atenção é, de facto, um dos melhores nutrientes para uma relação, qualquer que ela seja, e a escuta ativa é uma relação, é um determinado tipo de relação. Com a falta de atenção, a comunicação morre e as relações, no limite, também morrem. E pronto, estamos a chegar já ao fim da nossa lição. Gostaria de perguntar como é que foi a vossa prática da escuta ativa na semana que passou. Não se esqueçam, não há escuta ativa. Escuta ativa. Ativa significa que nós não estamos parados, não estamos passivos. Significa que implica esforço. Se implica esforço, nós, os seres humanos, não apreciamos particularmente o esforço e, portanto, não havendo esforço, nós tendemos a não fazer. Portanto, a prática é fundamental na escuta ativa. E volto a recordar, tal como disse na semana passada, creio que disse isso, não tentemos fazer tudo ao mesmo tempo. Comecemos por partes. Por exemplo, relativamente à nossa lição de hoje, eu vou deixar aqui um par de sugestões. Por exemplo, começar com os erros. Começar por escolher um erro. Um erro. Por exemplo, o erro que nos costuma ser mais comum. E trabalhar só esse erro. Porque lidar com mais de um erro, tentar não cometer vários erros ao mesmo tempo, é a receita para ineficácia e para, no limite, a desistência. E o objetivo, claro, não é fazer desaparecer o erro assim. Não. É por estágios. Okay? Não sejam perfeccionistas. Não se pretende que o erro desapareça de uma vez só. Já agora, e vocês perguntam, então, que estágios? Mas que estágios serão esses? Primeiro estágio, darmos conta de quando cometemos o erro. Okay? Darmos conta durante, antes, depois, não interessa. Mas darmos conta de quando é que o cometemos. E, aceitando esse facto, celebrando, é importante. Vocês dizem, celebrar um erro? Sim, sim, sim. Não é celebrar bem o erro. É celebrar o darmos conta que cometemos o erro. Esse é o primeiro passo para nós deixarmos de o cometer. E, portanto, há toda a razão para o celebrar e não criticar. Não criticar. Okay? Portanto, primeiro estágio, darmos conta de que cometemos o erro e de quando o cometemos. Segundo estágio, substituí-lo por outro comportamento de escuta ativa. Por exemplo, pode ser o comportamento que vocês, se algum de vocês treinou na semana passada, pode ser por esse comportamento que já vos está a ser mais naturalmente. Porquê é que eu digo substituir? Porque alguns de vocês se lembrar-se-ão das aulas, e já tenho referido isto, eliminar um hábito, pura e simplesmente eliminar um hábito, é muito mais difícil do que substituindo esse hábito por outro. Okay? É muito mais difícil pensar em eliminar só pura e simplesmente um hábito. O que é mais prático, mais fácil e acaba por dar melhores resultados é substituir por outro. Por isso, quando nós quisermos mudar o erro, substituímos por um outro comportamento que já temos engatilhado, preparado, previsto anteriormente. E finalmente, um terceiro estágio é o de progredir. Não é o de ser perfeito. E o progresso aqui é no sentido de conseguirmos gradualmente tornar esse comportamento um hábito. Ou seja, sermos capazes de o praticar sem esforço. Este é que deve ser o nosso objetivo. Não é o praticar sempre, não é o ter sempre esse comportamento. As palavras sempre, nunca, todo, nenhum, são palavras perigosas nestas questões. Okay? São perigosas. Não os devemos usar porque estão sempre subjacentes uma crítica ou dão origem a seguir imediatamente a críticas. E, portanto, o objetivo aqui é progredir, no sentido de nos irmos habituando a que esse comportamento nos saia naturalmente. Portanto, 3 estágios. Okay? Dar-nos conta, substituir e, terceiro, habituar-nos. Calmamente, devagarinho, com prazer e tirando os benefícios que o sucessivo desaparecimento destes erros nos podem trazer. Uma outra sugestão que eu vos aqui deixo é vocês decidirem cumprir um programa de escuta ativa muito simples
que é o chamado programa dos 4 Cs. Este programa pode ser aplicado, por exemplo, durante 1 hora, 10 minutos, meia hora. Pode ser aplicado apenas numa situação, num telefonema que façamos, quando chegamos a casa, no momento em que chegamos a casa. Portanto, não tem que ser as 24 para as 24 horas do dia. Okay? Pode ser perfeitamente, até porque às 24 horas do dia vamos ficar um bocadinho desanimados, porque nós esquecemos rapidamente. Portanto, é melhor centrar a prática deste programa com limites mais curtos e definidos. Como eu disse, 1 hora ou uma hora ou uma situação. E quais são estes 4 Cs no fim de contas? Primeiro C, compromisso. Escolher, não tentar antecipar, não tentar adivinhar o que o outro está a dizer, não interromper, e sim tentar entender e compreender cabalmente o que o outro nos quer dizer. E só depois de compreender cabalmente o que o outro nos está a dizer, então sim, exprimimos o nosso pensamento. A menos que antes nos seja solicitado pelo outro, obviamente. Portanto, o primeiro C, o compromisso. Comprometemos a isso. O segundo C, a consciência. Fazermos conscienciosamente o esforço para praticar as sugestões da escuta ativa. Nunca pensando, isto sai naturalmente, eu não preciso me preocupar. Não, o piloto automático aqui não é um bom guia, porque ele vai ter tendência a fazer aquilo que nós estávamos habituados antes a fazer. E se nós não estávamos habituados a fazer escuta ativa, continuaremos a não fazer escuta ativa. Portanto, o segundo C, a consciência. Esforçarmos conscienciosamente. O terceiro C, compaixão. Compaixão, ou se as pessoas acharem que a palavra é muito forte, o conceito é muito forte, podem substituir, por exemplo, usar a palavra cuidado. Isto é, procurarmos ser empáticos com o outro, procurarmos sintonizar com o outro. Portanto, não é procurar razões para discordar, mas sim semelhanças. E é desejar o melhor para o outro. Basicamente, será este o terceiro C, o da compaixão ou do cuidado. Quarto C, curiosidade. A curiosidade que se consegue cultivando a nossa capacidade para nos surpreendermos, para nos gostarmos de sermos surpreendidos, e isso só acontece, enfim, não é só, mas principalmente acontece quando nós também desenvolvemos simultaneamente a capacidade de admirar o outro. Quando nós admiramos o outro e gostamos dele, a capacidade de nos surpreendermos e de gostarmos de ser surpreendidos por ele aumenta muito. Portanto, é um programa simples. São 4 Cs, é muito fácil de ter presente. É o compromisso, é a consciência, é a compaixão e é a curiosidade. 4 Cs aplicadas a um telefonema, aplicadas a uma situação simples, aplicadas a um período de tempo muito curto. É outra sugestão que eu aqui vos deixo. E, enfim, para terminar esta lição, só umas últimas palavras que deem uma súmula do que está por trás destas minhas recomendações. Recordemos, então, assim, que não há intimidade sem ouvirmos a outra pessoa. A intimidade só surge, e não é a única condição, mas ela só surge de facto sem ouvirmos, ela não surge de certeza. E quem estiver a viver com problemas de intimidade com outras pessoas, com quem quer que seja, e desejar melhorá-la, pode começar por aqui, precisamente por aqui. Ouvir atentamente o outro para o compreender, para o entender, para se sintonizar com o outro o melhor possível. Ouvir atentamente é de facto um ato de amor ou de compaixão ou de ambos. Por isso é uma capacidade que tem que ser desenvolvida e é um comportamento que tem de ser praticado. E ambos, capacidade e comportamento, ambos têm que ser fruto de um esforço intencional. Como já vos disse, deixar as coisas a correr em piloto automático é provável que ambos se extingam ou que cheguem àquilo a que eles estavam antes habituados a fazer. Mas sempre sem o objetivo de atingir uma perfeição que não existe, nem nunca pode existir.
Não se esqueçam desse pormenor. Antes de terminar, volto a lembrar que vou deixar os links para o blog e no blog vai lá estar um link para um vídeo de 8 minutos, é um vídeo muito curto, com legendas em português, que vocês podem achar talvez interessante e motivador, inclusive porque apresenta alguns exercícios que são curiosos, muito curiosos, para melhorar a nossa capacidade de audição. É de um senhor chamado Julian Treasure, um especialista de som, e que tem o título 5 maneiras de escutar melhor. Espero que tenham gostado, fiquem bem, desejo tudo bom, muita saúde, até para a semana, boa sorte, boas práticas e felicidades para todos. E obrigado mais uma vez.